Pessoal, preciso girar a nossa reportagem agora porque o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal deve liberar ações que discutem a constitucionalidade de trechos do Marco Civil da Internet para julgamento. O Luca Bassani, diretamente de Lisboa, vai trazer os detalhes para a gente. Ô Luca, e quando que esse julgamento deve entrar em pauta, hein? Olá, Evandro, a todos que nos acompanham. Esse julgamento deverá entrar em pauta ainda esse ano por volta de agosto, segundo o que disse o ministro Dias Toffoli hoje aqui no Fórum Jurídico de Lisboa, que acontece desde ontem e que tem, obviamente, muitas personalidades do mundo jurídico e político presentes para discutir diversas questões. Nós entrevistamos o ministro Dias Toffoli hoje pela tarde e separamos um trecho da sua fala para a nossa audiência acompanhar. É a necessidade de se ter uma decisão judicial para se retirar da rede social algo que seja difamatório, caluniante ou que seja um ilícito. E é essa questão que é a questão controvertida que vamos ter que decidir. Será que o judiciário tem que ser aquele que vai dizer todos esses milhares de casos que aparecem em redes sociais para serem retirados, ou se a própria plataforma tem a responsabilidade de retirá-los a partir de uma provocação de quem se sente ofendido? Não só as questões das fake news foram tratadas pelo ministro Dias Toffoli, mas também o uso da inteligência artificial em campanhas políticas, em outras esferas da sociedade, tema da palestra do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ao longo do nossa programação aqui da Jovem Pan News, nós passaremos outros trechos da entrevista e também as falas de outros ministros que compareceram aqui e comparecerão amanhã. Grande expectativa, o ministro Alexandre de Moraes estará presente aqui em Lisboa, assim também como os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. E ficaremos aqui de plantão, Evandro, para passar todas as informações e também as repercussões sobre a descriminalização da maconha e também a possível PEC das drogas através dos senadores e deputados que estão aqui presentes. Luca Bassani, muito obrigado pelas informações, ótima cobertura aí para você. Tivemos um probleminha ali no áudio do Luca Bassani no final, mas conseguimos compreender a informação. O Gustavo Segre, de que maneira que você entende que essa será mais uma divergência entre Supremo e Congresso? Quero te ouvir também, Piperno. Vai ele? Pode você primeiro. O que não entendi é o fórum jurídico com todos os brasileiros feito em Lisboa. E nós pagando um monte de gente para ir até lá, segurança, avião, não vão de classe econômica como a gente vai. Sim. Não é mais fácil fazer aqui o fórum jurídico de ministros brasileiros? Por que não é feito no Brasil? Eu não lembro de ter visto o fórum americano feito na Alemanha, ou o fórum jurídico alemão feito na Jugoslávia, bom, na Croácia, sei lá. Não entendo por quê. Tem algumas, eu conversei hoje com algumas pessoas que me explicaram, porque se fosse feito aqui, teria a possibilidade de ter gente reclamando desse fórum na porta do fórum. E lá em Lisboa, essa não seria uma realidade tão fácil para aqueles que querem se manifestar. Quem quer se manifestar não tem dinheiro para ir até Lisboa a reclamar. Mas não entendo como o Congresso não fala, desculpa, é dinheiro público. Por que esse dinheiro não é feito aqui? Maravilhoso fazer um fórum do que seja para discutir questões brasileiras em Lisboa. Tem que ser feito aqui. Eu tenho uma crítica, mas também tenho uma atenuante em relação a isso. A crítica, atenuante, é uma ação privada. É o instituto lá que tem como um dos sócios o Gilmar Mendes. Então, há muitos anos ele organiza e convida uma série de empresários e autoridades. E quem paga os seguranças? Não, a organização é privada. Agora, aí vem a crítica. Então, por exemplo, vai o Toffoli, vai alguns ministros, 3, 4 ministros do STF que estão lá, o Arthur Lira, há muitos políticos lá. Então, na verdade, é uma ação privada que mistura autoridades públicas com empresas privadas que também têm zonas de interesse conflitantes. Isso é pior ainda. Isso é pior, porque do ponto de vista ético, eu não sei como é que pode ser defensável uma empresa que tenha uma ação no STF
que está participando de um evento organizado, que tem como um dos co-organizadores um ministro do STF. Agora, Zé Maria Trindade, eu quero saber de você sobre essa questão que envolve o Marco Civil da Internet que foi trazido ali pelo Luca Bassani. Por que isso, de alguma forma, poderia gerar uma divergência, mais uma vez, entre o STF e o Congresso? O grande debate é a sensibilidade ali sobre essa história da responsabilidade das plataformas. As plataformas querem ter um negócio em que elas ganham dinheiro e muito dinheiro. Hoje, o maior faturamento de mídia do Brasil é de uma destas plataformas, mais do que todo o conglomerado da imprensa, para se ter uma ideia. E elas querem ter o lucro, querem ter o negócio e não querem ter o risco. Qual é o risco? Se elas editam, se elas escolhem quem pode ou não ficar na sua plataforma, porque elas podem excluir qualquer um, elas têm que assumir também o risco do negócio. Qual é o risco do negócio? É a responsabilidade. Então é isso que está em debate no Supremo, porque o Congresso não conseguiu votar a regulamentação das mídias sociais, das plataformas, nenhum mínimo, a identificação do cliente. A plataforma tem que saber quem é o seu cliente. A gente não pode admitir, como é hoje, um caminho, uma terra sem lei. Quem são essas pessoas? Aí a gente vê lá uma pessoa que eu não conheço que tem 70 milhões de seguidores, o outro tem 80 milhões, uma menina que aparece uma bonitinha, 20 milhões de seguidores, quer dizer, o Brasil teria 20 bilhões de brasileiros, quer dizer, tem alguma coisa errada nesse sistema. E quem tem que sanear isso? A plataforma, que é a dona do negócio. Ela tem que se responsabilizar pelo negócio dela. E quem vai definir isso? Seria o Congresso. O Congresso não fez. E é isso que está dizendo o ministro. O Supremo pode fazer isso. Fala, Gans. Mas, Zé, o fato do Congresso não legislar também é um objetivo, também é um interesse. Talvez reflita um interesse da sociedade. Isso não é prioridade no momento. Eu sempre defendo que o não legislar do Congresso é do jogo também. E isso não é desculpa para o Supremo utilizar isso e colocar de cima para baixo a vontade dele, de algo que precisa de um amplo debate com a sociedade civil. Silenciar também seria uma resposta, né? Agora, exatamente. Os ministros saíram em defesa do... O que foi, Zé? É que o Congresso faz isso com drogas, com aborto e tal. O Alan tem razão. O que o Supremo não pode é cruzar os braços e virar as costas para uma demanda que foi apresentada ao Supremo. Foi apresentada, ele tem que dar uma resposta. Normalmente o Supremo é provocado. Tudo bem, mas aí você fala sim ou não, mas você não legisla, né? Você não propõe lei. Você fala, inconstitucional, é constitucional, mas a partir daí usar o mote para legislar, aí é outra discussão.